Senhor, mercê, em nome de Jesus, misericórdia, cabelo do Senhor. Está ao vivo já. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Que o Senhor nessa noite encontre espaço no nosso coração, né, irmãos? Porque é melhor a gente realmente ter paciência, né? E receber o que Deus está reservando para cada um de nós, né? Eu gostaria nessa noite de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 105. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. E esse salmo é um salmo de gratidão, aonde a gratidão a Deus pelo livramento que Ele deu quando tirou Israel do Egito, onde ele foi escravo 450 anos. E aqui esse salmo fala de gratidão. Nós precisamos realmente ter gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós, né, irmão? E o Salmo 105, ele fala o seguinte a partir do versículo 1. Diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos prejuízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Senhor, graças te damos por essa oportunidade de estarmos cultuando a Ti nesse momento, onde a Tua igreja está reunida para prestar culto ao Senhor. Porque quando nós nos reunimos, quando nós cantamos, quando nós adoramos ao Senhor, quando a palavra é liberada, nada é para a gente, tudo é para o Senhor. Porque Ele é digno de receber o culto, Ele é digno de receber a adoração, tudo é para Ele. Então nessa noite nós vamos oferecer esse culto ao Senhor. E eu quero assim declarar nessa noite que assim como esse salmo fala de gratidão, eu quero declarar nessa noite que nós estamos com o coração agradecido, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres. Amém, queridos? E nós vamos estar louvando o Senhor agora com 2 hinos, com a diaconisa Rosângela e o Patrick. Amém? Vamos aguardar só um pouquinho que eles já estão entrando, tá bom? Demora um pouquinho, mas acontece. Paz. Paz, Senhor. O aplicativo fechou. O aplicativo fechou, né? O ao vivo é mais difícil, né? Complicado. Paz, Senhor, para a igreja. Paz, Senhor, pastora. A paz para os irmãos também. Vamos adorar o Senhor, amém? A gente está aqui, né, mais uma noite para adorar a Deus. E como a pastora abriu o culto, né, que nosso coração esteja grato diante do Senhor. Antes da gente entrar na transmissão, eu li o que um pastor, ele estava falando
perguntava, né, numa postagem dele, o quanto a gente tinha agradecido a Deus. Aí ele falava, ao invés de você reclamar da casa que está bagunçada, agradeça por ter filhos. Ao invés de você reclamar da louça que está suja, agradeça por ter algo que comer, né? Que mesmo em tempos difíceis o nosso coração está descansado e agradecido ao Senhor. Então nós vamos nesse momento cantar 2 canções, agradecendo o nome do Senhor. Amém? Você aí na sua casa, erga um trono de adoração a Deus. Amém? Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir, com tremer da sua voz, com tremer da sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. 3 se formem um, Filho, Espírito e Pai, Filho, Espírito e o Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de ser adorado. Aleluia. Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
anjo deu seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós te adoramos, Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu poder, Pai, essa noite, tu venha receber a nossa adoração, que brota de um coração que te ama, Pai. Nós estamos cantando o que nós cremos. Nós estamos te prestando culto racional. Nós não estamos cantando na alma, nós estamos cantando com o nosso espírito essa noite. Por isso nós entregamos nas tuas mãos, na certeza, Pai, que tu está recebendo a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom a gente ter a certeza que o nosso culto não foi com a alma, nem está sendo e nem será. Sempre será no Espírito. E eu tenho, assim, algo profético para a tua vida hoje. Eu vou continuar no livro do profeta Joel. Então, se você já puder ir abrindo, abra no profeta Joel, capítulo 2. Eu não consegui sair desse livro.
Esse livro está falando muito comigo desde ontem. Então, ele vai continuar falando hoje conosco, porque Deus tem coisa boa para você hoje, hein? Hoje é coisa boa. Ontem Deus disse, levarei você a uma decisão, válida decisão. Mas hoje Deus está dizendo, sabe qual é o meu tema hoje para você? Que depois do estrago vem coisa boa, aleluia. Depois do estrago vem a colheita. Levanta sua mão e declara esse tema esta noite. Depois do estrago vem a colheita. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa. E eu não consegui sair desse livro não, irmãos. Eu desde ontem aqui em Joel, e nós vamos ler hoje Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que eu tenho a certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração, porque a mensagem que Deus quer para a tua vida hoje é que haja esperança. Deus quer trazer esperança para a tua vida hoje. Sabe, basta cada dia o seu mal, sabe? Vamos viver esse momento profético que Deus está trazendo algo para o nosso coração, amém? Então, nós vamos ler Joel 2, 28 e 29, que diz assim: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito. Amém. Vamos fechar nossos olhos para orar. Senhor, graças te damos por esta palavra. Nós fazemos, ó Pai, reverência a essa palavra, porque é Deus falando conosco. E te pedimos, Espírito Santo, que a partir de agora tu traga revelação a cada ouvinte, que essa palavra seja revelada à tua vida hoje através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz a revelação da palavra. Eu me coloco diante do Senhor pedindo que Deus venha trazer a revelação dessa palavra, para que eu possa ser um canal profético para a tua vida. Eu dependo do Espírito Santo e já agradeço ao Espírito Santo por estar aqui conosco, trazendo essa revelação para essa noite, porque Deus quer que o teu coração encha-se de esperança. Basta cada dia o seu mal. Amém? Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei se foi difícil, fácil, foi corrido, foi chorando ou sorrindo, mas uma coisa eu sei, Deus mandou hoje falar para você que há esperança. Amém? Então aqui nós vemos, nesses dois versículos nós lemos, que aqui Joel, ele traz uma mensagem de esperança vindo do coração de Deus para Israel. Deus usa esse profeta. Fala, Joel, vai lá profetizar para o meu povo que há esperança, para eles não desistirem. Há esperança, não é tempo de chutar o balde, não é tempo de correr da raia, mas é tempo de enfrentar o que tivermos que enfrentar, porque o Senhor está conosco. E aqui nós vemos que é algo tão interessante, que quando Deus manda Joel entregar essa mensagem para o povo de Israel, ele fala baseado em versículo também do 25 ao 27. Vamos ler mais em cima, que diz assim, ó: Restitui-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis fartamente e ficareis satisfeitos. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Aleluia! E o versículo 27 diz assim: Vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Diga-se, eu sou Israel de Deus. Aleluia! E que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será mais envergonhado. Irmãos, aqui o recado de Deus para Israel, sabe qual foi através do profeta Joel? Chegou a hora do meu basta. Quando Deus diz chega, acabou. Deus, ele é autoridade máxima na nossa vida, ele é autoridade máxima nessa nação. E quando ele diz chega, vai lá, Joel, diga para eles que eles não vão ser mais envergonhados. E aqui essa mensagem que Deus manda Joel falar para o povo de Israel foi depois do estrago dos gafanhotos. Vamos parar para pensar que mensagem profética é essa? Nós estamos vivendo uma pandemia onde muita gente está perdendo coisas materiais.
estão até perdendo coisas tão boas, são sua própria família morrendo, sabe? Pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo a esperança, né, irmãos? Mas foi exatamente depois do estrago dos gafanhotos que os gafanhotos entraram na plantação do povo, comendo tudo, devorando tudo, não deixou nada. E Deus olhou e falou, vai lá, Joel, diga para esse povo que acabou o estrago. Agora eu entro com providências e o meu povo não será mais envergonhado. Eu quero te dizer uma coisa. Depois do estrago dos gafanhotos, Israel recebe uma palavra linda, restituir. Eu quero te dizer, dependendo do teu comportamento, nesse isolamento, nessa pandemia, tu vai experimentar a restituição de Deus e tu não sairá envergonhado. Mas dentro dessa palavra, hoje nós vamos descobrir os segredos, tá? E aqui nós vemos que as promessas de Deus, ela sempre confronta com o nosso presente. Você já passou para pensar? As promessas de Deus, elas sempre vão confrontar com o presente. Não é verdade? Às vezes, você tem um processo na justiça e o advogado, numa reunião, fala para você assim, olha, só que vai demorar. Você vai ter que ter paciência que vai demorar. Mas aí Deus entra e fala, mas eu sou o seu advogado. Crê tu nisso nessa noite? Eu sou o teu advogado? Sou eu que mexo naquela papelada, coloco em primeira mão, na primeira gaveta para sair logo. Mas o teu diagnóstico não tem jeito, mas Jesus diz, eu sou o teu médico. Vou eu te restaurar. Por isso que as promessas de Deus confrontam com o nosso presente. Porque o homem fala uma coisa, mas Deus estabelece outra. E essa noite Deus quer que tu grave no teu coração o que Ele está estabelecendo para a tua vida. Porque muitos falam aqui, mas só Deus fala aqui. Amém? Muitos falarão no teu ouvido, mas para reter no teu coração o que Deus tem falado com você através do Espírito Santo de Deus. Aqui nós vemos, vamos parar para pensar que nós vamos fazer um trabalhozinho hoje mais minucioso, mas tu vai sair daí maravilhado com o que o Espírito vai fazer com a tua vida, sabia? No versículo 28, presta atenção, deixa a sua Bíblia aberta. No versículo 28, diz assim, e há de ser que depois. Vamos pegar essa palavra depois e vamos trabalhar um pouquinho hoje. Essa palavra depois está dizendo para mim e para você o seguinte, não é o ponto final. Quando ele diz, e há de ser que depois, ele está dizendo, eu não coloquei ponto final. Ainda que tu esteja atravessando uma luta hoje, mas não é o final. Porque o melhor de Deus vai vir na sua vida, porque a palavra de Deus não mente. Ela é verdadeira. Ainda que tu esteja experimentando algo muito difícil hoje, mas a palavra de Deus diz que vai melhorar. E você precisa profetizar essa noite que vai melhorar. Porque em Isaías 55:11 está escrito, tudo que sair da nossa boca vai prosperar para aquilo que eu estou enviando. Às vezes, eu tenho que treinar minha vida para isso. Às vezes, eu paro e começo a dar uns tapinhos em mim mesmo. Eu preciso ser treinada repetidas vezes, porque o aprendizado é pela repetição. Porque, às vezes, até domingo de manhã eu falei com você isso. Ai, eu estou alérgica de novo. Eu tenho que dizer, alergia, eu não te aceito. Esse corpo aqui é templo do Espírito Santo e vai ter uma hora que tu vai ter que ir embora, que tu não vai suportar ficar aqui dentro. Mas, às vezes, a gente esquece que a palavra tem poder. Às vezes, a gente esquece que tudo que sai da nossa boca vai prosperar para aquilo que nós estamos enviando. Então, esse depois aqui é um segredo. Quando ele diz esse depois, ele está dizendo para mim e para você que não é o ponto final. Não é. Queridos, vamos parar para pensar nessa noite? Que os 2 peixinhos e o pedaço de pão, na mão daquele rapaz, era apenas um lanchinho. Não era? Mas quando aquele rapaz resolveu passar aqueles 2 peixinhos e aquele pão para as mãos de Jesus, sabe o que aconteceu? O que era lanche passou a ser um milagre. Você está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida? Não murmure, tenha paciência. Porque se a gente não tiver paciência nesse momento, nós não vamos experimentar o agir nem a restituição de Deus. E eu quero continuar trabalhando com você esse versículo 28.
que aqui fala que depois, e quando fala depois, mexe com a nossa impaciência. Não é verdade? Todas as vezes que fala depois, você fala, mas tem que esperar. Mas todas as vezes que mexe na nossa paciência, Deus está testando a nossa fé. Então, aqui, quando nós vemos assim, é necessário paciência. Não vai ser agora, espera mais um pouquinho. Querido, sabe qual é o prato feito de Satanás? É quando ele descobre que tu não tem paciência. Quando o diabo descobre que tu não tem paciência, ele brinca com você. Mas quando você tem a paciência que a Bíblia diz que eu preciso ter, nós vamos ver o que diz lá em Lucas. Mas não tira sua mão de Joel, não, hein? Permaneça com Joel aberto, capítulo 2. Mas lá em Lucas 21 fala dessa paciência. Quando o diabo descobre que você não tem paciência, ele vai fazer a festa. Porque quando a palavra diz que depois, está falando que é necessário que eu tenha paciência para esperar. Ele não diz agora depois, fala de paciência. E o versículo Lucas 21, 19 fala, na vossa paciência possuir a vossa alma. Então essa paciência procede da palavra de Deus. Se nós não tivermos paciência, a gente perde o que Deus quer. E quando nós não sabemos esperar em Deus, sabe o que nós estamos mostrando para Deus? Eu não confio em ti. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, voarão e não se cansarão. Isaías 40, 31 fala isso. Então nós precisamos, preservar lado a lado a nossa fé com a minha paciência. Porque a paciência significa que eu creio no tempo de Deus que Ele determinou para a minha vida. Eu creio que no determinado tempo, o que Ele prometeu vai acontecer. E ali o profeta Joel, em meio ao caos que Israel estava vivendo, aonde a locusta, os pulgões, os gafanhotos consumiram tudo que eles tinham. E Deus fala para o profeta, vai lá dizer para eles que eu vou restituir. E há de ser que depois dessa restituição eles terão uma nova surpresa. Então eles tiveram que ter por etapa, eles tiveram que esperar. Aqueles que esperam no Senhor, querido, vão realmente receber o que Ele tem para a tua vida. E esperar não é fácil, não. Esperar é algo que caminha com a nossa fé. Eu só posso esperar se eu tiver fé. Se eu não tiver fé, eu vou chutar o balde. Se tu não tiver fé, tu vai chutar o balde. Mas como a nossa fé está baseada na palavra, nós vamos esperar. E esse depois é um segredo dessa palavra de Joel. E depois aqui, espera o depois, querido. Espera o depois para o teu ministério. Espera o depois para o seu casamento. Se seu casamento está balançando, continue orando, continue buscando, porque depois farei coisas grandes através do seu clamor e da sua adoração. E aí esse espera é muito interessante. Espera, porque depois vou eu tocar nas suas finanças. Espera só um pouquinho. Essa pandemia vai passar e vou eu te surpreender, porque vou eu tocar nas suas finanças. Mas como é difícil esperar. E ainda vai mais longe. Espera, porque depois vou eu salvar a tua família, porque você tem orado. Você tem dobrado os seus joelhos. Você tem chorado pela sua família. Eu tenho chorado também. Mas o Senhor promete que depois haverá salvação, porque eu esperei. E o Senhor realizou a grande obra daquilo que eu busquei. Não é algo glorioso, irmãos? Nós precisamos ver o propósito desse depois aqui em Joel. Esse depois vai de encontro com a nossa fé. Porque depois vai levar você a esperar. Você está pronto a esperar? Você está pronto realmente a esperar esse tempo? Nós vamos ver aqui que é algo assim interessante, que o versículo 28 começa assim, há de ser que depois... Significa, amados, que depois vai melhorar. É isso que ele está dizendo para você hoje. Que depois vai ser melhor do que hoje. Há de ser que depois vai ser melhor do que hoje. Se eu fosse você, estava profetizando aí agora.
O amanhã será melhor do que hoje, que o que Deus tem preparado, os teus olhos ainda não viram, as tuas mãos ainda não tocaram, e nem passou no teu coração, nem na tua mente, o que Deus vai fazer depois dessa pandemia. Não passou. É algo que vai nos surpreender, assim diz o Senhor. E aqui, vamos continuar trabalhando depois, porque esse depois é o segredo dessa mensagem hoje. E aqui, quando ele fala esse depois está ligado ao que Deus já determinou na sua vida. Você crê que Deus já determinou algo na sua vida? E se esse tempo é tempo de busca, é tempo de jejum, é tempo de oração, continue fazendo isso, porque depois tu verás a glória dele. Esse depois é um segredo do profeta Joel para o povo de Israel. E ele estava dizendo, esse depois aí está ligado, povo, aquilo que Deus te prometeu. Ele disse, depois vocês verão a minha mão e a minha glória sobre a tua vida e sobre a nossa nação. Porque nós cremos, nós oramos e nós estamos profetizando essa noite aquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Então, se depois está ligado àquilo que Deus determinou fazer na sua vida, vamos refletir uma coisa. Às vezes, nessa pandemia, eu vou fazer 69 anos em junho. E aí eu fico pensando, nossa, daqui a 20 anos eu estou com quanto? 89. Nossa, aí eu fico, e meu neto está com tanto. Será que eu vou estar viva até lá? Eu quero te dizer uma coisa para você. Essa noite Deus está cortando os pensamentos negativos. Deus não quer que tu conte tempo. Deus quer que tu entenda essa noite que o voo mais alto que a águia dá é quando ela está para morrer. Então não pense que vai parar agora, não. Não fique dizendo que tu tem tantos anos, que você já fez tantos anos e que você já está passando dos 50. Não importa. Importa que o voo mais alto que a águia dá é quando ela está para morrer e você é águia. Deus não te chamou como galinha, te chamou como águia. E a águia tem força. A águia escolhe o melhor para a vida dela. A águia é uma ave por excelência. Ela é um símbolo da força. Ela é um símbolo da força mesmo, do poder. Então nós precisamos entender o que Deus está falando hoje conosco. Ele diz, e depois? Tem muita gente que fala, mas depois eu já estou muito velha. Ah, depois eu até morri. Não, você não vai estar velha. Você não morreu não, porque Deus não erra. O que Ele determinou para a tua vida vai se cumprir enquanto você está aqui. Porque quando você sair daqui, não precisa se cumprir promessa, não. Porque tudo preparado já está. Creia que o que Deus determinou para a tua vida vai se cumprir nesse tempo. Assim diz o Senhor. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus. Então, quando nós lemos lá em Lucas que a paciência é importante, como é importante a paciência? Eu fiquei analisando aquele versículo de Lucas hoje, que é algo assim muito interessante, né? Quando ele diz aqui, na vossa paciência possuí a vossa alma. Irmãos, eu quando li esse versículo, eu fiquei pensando, você já parou para pensar que nós fizemos 2 meses que nós estamos obedecendo ordens de autoridades municipais e estaduais e as igrejas estão fechadas. Não é fácil obedecer ordens que vão de encontro às nossas vontades. Não vai ser fácil. Mas obedecer às ordens das autoridades constituídas no nosso estado e município vai nos honrar depois. Sabe? Todo protocolo do município, todo protocolo do governo, se eles exageraram, não é problema deles, mas o nosso problema como igreja é obedecer às autoridades, porque depois farei coisas maravilhosas na sua vida. Mas se a gente der um de, crente, cadê sua fé? Que crente é esse? Querido, não entra nessa não, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque se tu quer ter vitória, obedeça às autoridades que estão acima de você. Porque se nós estamos vivendo assim, nós estamos em obediência. Se eles são loucos, se eles estão errados, é problema deles com Deus. Nosso compromisso é obedecer. Porque a obediência vai gerar vitória na nossa vida. E não é fácil, não. Mas depois desse processo de obediência, de isolamento, depois
tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e na minha vida, assim diz o Senhor. Algo bom está vindo aí, aleluia, glória a Deus. Eu quero, assim, estar compartilhando com os irmãos ainda, que esse derramarei fala de derramar de 4 coisas. Então eu quero falar para você, porque quando ele diz derramarei, a gente extrai da revelação da palavra 4 coisas. A primeira, derramarei abundância. Porque ele diz, comereis fartamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E ele diz aqui que derramarei, a primeira coisa, abundância. Sabe o que ele diz quando ele fala que derramará em abundância? Que a seca já está acabando. Levanta sua mão, diga, a seca já está acabando e está chegando derramada a abundância de Deus na minha vida. Irmãos, ou a gente crê nessa palavra ou a gente não crê. Eu optei por crer para que eu viva. Então, a primeira coisa desse derramar, que ele fala aqui, que Joel fala ao povo de Israel, que a primeira coisa que Deus ia fazer com eles ia derramar abundância sobre a vida deles. Porque tudo que foi tirado pelos gafanhotos, a locusta, tudo que o gafanhoto consumiu, Deus falou, eu vou derramar agora abundância, porque a seca está acabando, ele diz. A seca está acabando e está chegando derramado meu espírito também. Amados, eu quero te dizer uma coisa. Já está acabando. Hein? Você está preparado? O encerramento já está acabando, porque quem vai colocar o ponto final nisso chama-se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E quando ele fala desse derramar, a segunda coisa que ele diz, derramarei, significa que as coisas que estão paradas na sua vida, Deus já te deu o cheque do derramar. Coisas que você tem como paradas na sua vida. Ai, a minha vida parou. A minha vida parou nessa pandemia. A minha vida parou nesse isolamento social. Você está enganado. Deus continua trabalhando. Ele não parou. A sua vida não está parada. E ele diz, derramarei significa coisas que não estão paradas na sua vida, porque ele já está movimentando no oculto e no escondido, porque enquanto você está no isolamento, enquanto você está proibido de sair, enquanto você está obedecendo às autoridades, Deus está trabalhando pela nossa vida. A nossa vida não está parada. Deus está movimentando a nossa vida. Glória a Deus por isso. Você crê nessa noite? E a terceira coisa aqui, que eu quero deixar para você. Terceiro derramar de Joel. Depois da crise, haverá um derramamento tão grande para aqueles que tiveram a coragem de enfrentar tudo o que está acontecendo. Você tem que enfrentar de cabeça erguida. Você não pode ter medo. Você não pode murmurar. Você não pode recuar. Você tem que entender que essa peleja não é tua, mas é do Senhor. E ele diz, depois da crise haverá o derramamento. É necessário que você esteja enfrentando tudo isso, mas olhando para Jesus e não chutar o balde. Tem até crentes que dizem assim, eu não estou aguentando mais, eu vou chutar o balde. Eu não estou aguentando mais, até onde isso vai parar? É problema de Deus. Ele não começa e deixa sem terminar nada, não. O que ele começou, ele vai concluir. Não chute o balde. O segredo da tua vitória é você entender que o terceiro ponto desse derramar é você enfrentar de frente essa situação, sabendo que Deus é contigo e ele não quer que você chute o balde, meu Deus. Ele quer que tu se mantenha mais firme do que nunca. Você tem que estar firme como vendo o invisível. Eu não posso tocar, mas ele está aqui. Eu não estou vendo, mas eu sinto a presença dele. Sabe, Deus tem falado profundamente conosco, irmãos. E nós temos que manter essa chama viva. Nós temos que nos colocar de pé, porque ele tem guiado a nossa vida. Até aqui ele tem nos sustentado. Até aqui ele tem provado que quando eu estou no deserto, quando ele te coloca no deserto, ele não deixa faltar o pão nem a água para você, não. Você come, você bebe, você dorme, você veste e você está de pé, porque ele te sustenta no deserto também. Amém? E o quarto e último, derramar,
do Espírito, que Joel fala, que ele diz, eu vou derramar do meu Espírito para que cada crente receba poder e vença o pecado. Querido, uma das maiores vitórias nossa é a gente poder vencer o pecado. Porque todos os dias o pecado nos rodeia de tão pertinho. Se você fizer uma autoanálise da sua vida, dificilmente você passa uma semana sem pedir perdão a Deus de alguma coisa ou se consertar com alguém. Porque o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, nos dá poder e força para vencermos o pecado. Porque a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Porque lá em Isaías 59, 1 e 2, está escrito o seguinte, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades faz separação entre você e Deus. Então, Joel estava dizendo ao povo de Israel, o quarto derramar vai ser o poder do Espírito Santo sobre a igreja, para que a igreja vença o pecado, que tão de perto nos rodeia. Como somos tentados diariamente a abrir porta para mágoa no nosso coração, feridas serem abertas, mas nessa noite, nós, em nome de Jesus, nós pegamos essa palavra e declaramos que nós estamos recebendo o derramado poder de Deus, para que nós possamos vencer o pecado e não deixar que nenhuma mágoa, nenhuma tristeza contra outras pessoas venham morar dentro de nós. Ela pode até passar, mas ela não pode fazer ninho na minha cabeça. Ela pode até me visitar, mas ela não vai dormir comigo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo e o meu coração tem que estar totalmente limpo para que Deus venha ouvir o meu clamor. Irmãos, quantos clamores que não têm subido, sabe por quê? Porque falta você vencer o pecado. Falta você vencer realmente, sabe, o quebrantado. Você ser quebrantado, humilde de espírito, sabe? Viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer que você viva. Por isso que essa noite eu quero deixar para você essa palavra, sabendo que Deus está aqui conosco e Ele fala para você, tenha paciência. Não chute o balde, porque depois dessa luta, depois dessa pandemia, você vai comer o melhor dessa terra. Deus não mente, Ele é verdadeiro, porque Deus fala conosco através da palavra dEle. E depois tu vai ver o que Ele vai fazer. Tá na luta? Tá na luta? Não tem problema, porque você tem o depois para vir aí. Nós podemos estar na maior luta hoje, mas nós temos essa palavra-chave desse culto. Depois derramarei do meu espírito. E é algo assim muito interessante em Joel 28, quando ele fala, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Esse versículo desse depois de derramar para a gente vencer o pecado, sabe por quê? É porque o avivamento vem atrás. E nesse avivamento nós vamos ver crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Nós vamos ver Deus restaurando os anciãos da igreja. Nós vamos ver os jovens, sabe? Que deram tanto trabalho, nós precisamos aconselhar, eles ouvir, depois entrava aqui, saía aqui. São esses jovens que Deus vai pegar e vai usar poderosamente no avivamento. O avivamento vai ser algo tão glorioso da parte de Deus que vai nos surpreender. E a palavra de Deus aqui já está preparando a gente a partir desse momento que nós possamos entender que depois da pandemia vem algo bom aí. Depois que essa luta passar, nós vamos comer o melhor da terra, mas nós vamos receber o melhor vinho novo. Nós vamos receber o melhor de Deus. O vinho novo continua sendo derramado, porque no oculto, na escalada da noite, Ele continua trabalhando pela nossa vida. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão da sua família. Ele não abre mão da igreja dele. Por isso que eu amei muito, sabe, estar refletindo hoje, sabe, nessa palavra aqui de Joel, porque muitas das vezes, irmãos, falta paciência na espera. E essa espera está ligada realmente à nossa confiança em Deus.
Então não esqueça de Isaías 40, versículo 31, que o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, voarão e não se cansarão. Lembre-se do que Deus está te falando hoje, que o voo mais alto da águia quando ela está para morrer. Para de contar tempo, para de dizer que tu está com tantos anos, para de contar que daqui a 20 anos tu está com 90, igual eu faço às vezes, está amarrado em nome de Jesus, não quero mais saber disso não, porque depois disso Deus vai derramar do seu espírito, eu quero saber o que vai vir depois. É isso que está me interessando agora, e você está interessado nisso? De saber o que vai vir depois? Agora, infelizmente, tem crentes que só estão vivendo hoje, só estão vivendo que viram a reportagem na televisão, só estão vivendo daquilo que falaram morreu mais um, mas não consegue ter esperança daquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso que Deus levantou o profeta Joel para ir lá profetizar para Israel, porque Deus precisava acordar o povo de Israel. Você já pensou aquele povo de Israel quando viu a sua lavoura toda consumida, o gafanhoto tinha destruído tudo? Eles devem ter sentado e olhado um para a cara do outro e dizer assim, o que vai ser da gente agora? Quantos não falam isso agora, dessa pandemia? O que vai ser da gente amanhã? O que vai ser da gente? O que vai ser dos nossos filhos queridos? Não se preocupe não, porque o que Deus determinou na sua vida já está determinado. Ele é Deus na sua vida. O que Ele quer que você entenda nessa noite é que depois vai vir coisa boa aí para você. Aguarda, depois derramarei do meu Espírito. E o primeiro derramar de Deus para Israel foi a abundância. Vou fazer esse povo farto. Eles vão experimentar o melhor dessa terra se eles quiserem. Então vamos ficar com essa palavra hoje. Vamos reter a essência dessa palavra, que eu fiquei muito presa hoje, quando eu meditava nessa palavra depois. Eu falei, depois, então eu estou entendendo que vou precisar ter paciência, porque depois não é agora. Se fosse agora, ele diria, hoje, agora, farei isso na tua vida. Mas ele está dizendo depois. Eu lhe pergunto, igreja, tu está com paciência para esperar o depois na sua vida? Você tem paciência para esperar a obra que ele vai fazer de salvação na tua família? Tu tem paciência para esperar ele restaurar teu casamento? Tu tem paciência para esperar ele restaurar tuas finanças? Tu tem paciência para esperar ele restaurar o seu ministério? Queridos, é algo profundo, hein? E depois derramarei o meu Espírito. E há de ser que depois. Então vamos esperar com paciência. Espera, igreja, com paciência. Não murmure. Não tente desobedecer as autoridades constituídas no nosso estado, no nosso município. Não, porque elas são constituídas por Deus. E nós precisamos obedecer todo o protocolo deles. Sabe por quê? Porque se você obedecer, depois tu vai experimentar o derramar na sua vida. Amém? Eu tenho muito temor de Deus. Sabe, nessa área assim, o que adianta, né? A palavra de Deus diz, o que adianta sacrifício sem obediência. Tem muita gente nessa pandemia, mas eu tenho fé, isso não vai me pegar, coronavírus não pega o crente, não pega, e fica na frente para ver se o carro não te passa em cima. Seja prudente como uma serpente, meu irmão, e manso como uma pomba, não queira ser mais forte do que Deus, não queira ser maior do que Deus, porque maior é Deus, nós somos guiados pelo Espírito. Então, receba essa palavra essa noite, tome posse, porque o depois vai chegar na nossa vida. O depois só está esperando a hora para entrar, porque ele já está colocando algo assim para se aproximar mais e mais. Ele só está esperando Deus falar, pode acontecer. É Deus que vai fazer tudo. E depois tu vai ver, valeu a pena. Se eu soubesse, eu teria tido um comportamento diferente, porque o que Deus me prometeu, Ele está fazendo, como diz o profeta Joel para Israel. Então, amados, vamos pensar nisso nessa noite. Vamos refletir nisso. Às vezes a gente reflete em tantas coisas, esquece de refletir no recado de Deus. E as nossas promessas sempre vão confrontar com o nosso presente. Sempre. Você tem algo aí, coloca na mão do homem, eu me falei, não vai dar não. E Deus fala assim, fica ligado, sou eu que vou fazer. Vai demorar. Deus falou, não, eu que vou agir. Eu que sou o seu advogado, eu sou teu médico.
Sabe, irmãos? Então a gente precisa viver mais o mundo espiritual e menos o emocional. Nós não podemos realmente ter uma vida na área da alma, não, senão nós vamos ficar perdidos, hein? Vamos viver no Espírito, nessa palavra, porque essa palavra é algo glorioso vindo da parte de Deus. Amém? E o versículo 29 de Joel 2 diz, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Eu achei isso interessante, porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque o Espírito Santo é um só. O Espírito Santo que foi dado, ele é o mesmo para o homem e para a mulher. Então, a prova que Deus não faz acepção de pessoas, para Deus todos nós somos iguais, porque temos o mesmo Espírito, ele diz, derramarei do meu Espírito sobre os servos e sobre as servas. Ali ele inclui os homens e as mulheres. Ele inclui o homem e a mulher. E ele diz, eu não faço acepção de pessoas. Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Não se sinta, sabe, diminuída. Não se sinta inferiorizada, porque Deus não te vê como o homem vê. Ele vê você como uma princesa. Ele te vê como um príncipe. Ele te vê como um povo escolhido, povo separado, povo amado, povo resgatado para o louvor da glória dele. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu assim, sabe, meus irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, que via Joel trazendo essa mensagem de esperança para Israel, eu me alegrei tanto que eu ficava assim, rindo sozinha. Eu falei, obrigado, Senhor, obrigado. Eu sentia que aquela mensagem era toda para mim hoje, para a igreja. Sabe, Deus mandava dizer à igreja que hoje ele trazia para você uma mensagem de esperança. Todas as mensagens que você tem visto na televisão só te traz desespero, depressão, até AVC. Mas hoje a Bíblia diz, eu estou aqui para te dar uma mensagem de esperança, que tudo vai passar. E depois derramarei do meu Espírito, derramarei da minha abundância sobre a sua vida. Assim diz o Senhor. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso, a poder nas suas palavras, tá, meus irmãos? Então a gente precisa estar aqui reverenciando essa palavra, vivendo dela, porque a nossa esperança está nela. Amém? Então eu quero orar com você, agora entregar também a igreja nas mãos do Senhor e declarar que a mão de Deus está sobre a nossa vida mesmo e vai continuar. E lembrando assim um recado para os irmãos que estão nos assistindo, que quarta-feira, de 3 às 5, a pastora Tatiana vai estar na igreja de Camará. Se você precisa de um aconselhamento, de uma oração, irmãos que têm procurado, que querem entregar seus dízimos, que ainda não entregou, procura a pastora na quarta-feira, porque nós estamos com muitos compromissos ainda em abertos. Eu estou contando com a tua fidelidade, porque é Deus que move tudo na nossa vida, né, irmãos? Então, quarta-feira, de 3 às 5, a pastora Tatiana vai estar em Camará, amém? Eu quero convidar você, vamos fechar nossos olhos e vamos orar, pedindo a Deus que essa palavra que foi ministrada essa noite seja uma palavra que traga vida e esperança para você, porque os que semeiam em plena pandemia estão realmente plantando seus sonhos e projetos. Você que está semeando nessa pandemia, eu quero te dizer pelo Espírito de Deus que você está semeando seus sonhos e projetos. Não pare de semear. Continue semeando. Semeando fidelidade, semeando a palavra, semeando em oração, semeando em jejum, semeando em fé, porque o que você estiver semeando nessa pandemia, eu chamo de sonhos e teus planos. Não pare de semear os seus sonhos e planos, porque a vida continua e Deus está vivo e quer ver a igreja dele gloriosa e poderosa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, entregando essa palavra nas mãos do Senhor, para que essa palavra crie vida dentro de nós. Amém? Senhor, graças te damos, ó Pai, por esta noite. Ó Deus, eu declaro sobre a palavra de Deus, que assim como Deus usou o profeta Joel para levar uma mensagem de esperança para o povo de Israel, que estavam desolados, estavam desanimados, porque os gafanhotos haviam destruído toda a sua lavoura. O Senhor me levantou hoje
para trazer uma mensagem de esperança para você. O Senhor me usou hoje para trazer uma palavra de ânimo para a sua vida. O Senhor me usou hoje para dizer que não é o final. Há algo bom depois disso. É isso que Deus está me usando hoje para você, que não é o final. Porque ele diz depois, há de ser que depois, ele diz não acabou. Deus continua trabalhando pela sua vida. Deus continua trabalhando pela sua família, pela igreja. Senhor, nesta hora eu quero entregar a tua igreja na concha das tuas mãos. Eu quero entregar cada membro nas tuas mãos. Visita a membresia desse corpo. Visita, Senhor, a membresia do Rio da Prata, Camará e do Valqueire. Senhor, que cada membro seja tocado pelo Senhor. Que o Senhor visite corpo, alma e espírito, trazendo saúde emocional, saúde espiritual e saúde física para a glória de Deus. E eu declaro que aqueles que creem vão ver o depois de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? E eu sempre quero ouvir a voz de Deus para trazer esse recado para a sua vida. Porque é muito bom quando eu trago o recado para você e primeiro seja ministrado em mim. E hoje, assim, Deus ministrou muito essa palavra ao meu coração e ele falava para mim que depois do estrago vai vir a colheita. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, porque aqueles que estão semeando na pandemia, estão semeando seus sonhos e seus planos. E quando nós semeamos sonhos e planos, nós vamos ter colheita sim, irmãos. Então eu quero declarar, nesse final de palavra, que depois do estrago vem a colheita. Receba no seu coração essa palavra. É uma palavra profética para a tua vida. E se tu crer, tu verás o depois na tua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, reinando, te fortalecendo, hoje para sempre. E que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.